dia, pessoal. Obrigada. Bom dia, pessoal. Olha só, que chique, né, a apresentação. Bom, queria primeiramente agradecer a todos vocês aqui, participantes, do online também. Tá? Eu vou tentar separar ali uns minutinhos para a gente responder perguntas. Se não der, manda aí no chat. Quem estiver aqui, eu também vou ficar aqui pelos corredores depois da sessão. Não tem nenhum problema. Legal? E, gente, o tema que eu trouxe hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre arquiteturas de dados, né? Com um viés um pouco mais histórico, né? Trazendo ali até o contexto dos dias atuais, onde a gente fala muito sobre IA generativa, né? Então, o que é essa IA generativa e como nós, como engenheiros de dados, entusiastas de dados, conseguimos trabalhar com todas essas ferramentas. Legal? Então, também esqueci de agradecer aqui, primeiramente, também a Sulamita e toda a coordenação da trilha de engenharia de dados por ter selecionado essa talk, para eu vir aqui falar com vocês, e principalmente por ter me selecionado aqui para o TDC, porque o TDC de Porto Alegre, eu falo que ele deixa um coração quentinho, porque foi o primeiro que abriu as portas para mim, isso lá em 2020. Então, é algo que eu venho trabalhando há algum tempo, em fazer essas sessões para o TDC. E é a primeira vez que eu estou na Stadium, então eu estou muito feliz aqui por estar com vocês. Uhul! Obrigada, gente. É legal ter fã, hein, gente? Mas vamos lá. Então, o que eu trouxe hoje para a gente falar aqui um pouquinho? Né? Primeiro, o porquê, né? Os motivadores que a gente tem que trabalhar em cima de arquiteturas com dados. Né? E esses motivadores, eles vêm um pouco com um viés histórico. Vocês vão ver que, desde os primórdios, a humanidade ela sempre vem trabalhando ali com a parte de dados. Depois, a gente vai falar do como é que a gente integra todas essas ferramentas. Eu vou trazer um pouquinho de demonstração na prática aqui para vocês. Então, se tudo der certo, a demonstração vai funcionar. E eu vou mostrar para vocês todos esses mecanismos funcionando. Né? E depois finalizar com alguma parte mais de leaks úteis para vocês experimentarem todos esses conceitos e colocar em prática, né, que é muito importante. Legal? Esqueci de fazer a minha autodescrição, gente, que eu vi que tem ali, ó, parte de Libras, né? Então, para a gente, só para me descrever aqui, eu estou com roupa preta, com uma camiseta escrito TDevConf, né? E eu sou morena, tenho umas mechas vermelhas, né? Isso aqui é até a minha marca registrada. Legal? Então vamos lá, falar um pouquinho do que a gente veio aqui hoje. Quais são os motivadores? Eu gosto muito dessa frase aqui, que é uma frase do Jay Baer, né? Que a humanidade como um todo, hoje a gente consegue coletar muitas informações, né? Então a gente está rodeado ali por dados, mas, porém, todavia, né, a gente está faminto, sedento ali por tirar insights desses dados. Se a gente for pensar aqui, olha, eu estou vendo um monte de gente aqui, ó, tirando foto, fazendo vídeo, tudo isso é informação. Você que está aí online, me acompanhando, né, a gente está fazendo essa transmissão ao vivo para o Brasil e para o mundo. Né, então, tudo isso é informação, onde a gente pode retirar ali um ponto específico para um cliente, por exemplo. Então, quando eu pensei até nessa parte de arquitetura de dados, era analisar um cliente em 360 graus. E o que significa isso? Basicamente, você como uma pessoa, você precisa ali de um produto, de um serviço. Como você, como uma empresa, vai oferecer esse serviço, esse produto da melhor maneira, com a melhor capacidade, algo que seja direcionado, específico, customizado para você. Então, esses são os meus motivadores para trazer essa sessão aqui com vocês. E aí, contando um pouquinho aqui de uma arquitetura até de estratégia moderna com dados. A gente tem ali as nossas fontes de dados, que é justamente quem produz essas informações, quem vem ali ao longo trazendo isso, né? Muitas vezes, ao longo da história assim, da computação, a gente armazenava isso em bancos de dados, mas hoje
não só existem bancos de dados, mas outros silos, né, outras formas da gente trabalhar com essas informações. Então, tudo isso, a gente precisa ali, como um principal objetivo, né, trazer essas informações para trabalhar ali, para melhor atender pessoas, aplicativos, quem sabe até mesmo os dispositivos. Então, a gente tem ali um objetivo final. E no meio de tudo isso, né, a gente tem que construir o que a gente chama de um pipeline de dados, que envolve diversas técnicas, né, desde ali da parte do armazenamento, do data lake desse dado, né, parte de analytics, a gente pegar a melhor informação de quando ela é gerada e ofertar isso para você e transformar como um todo. Mas também, né, hoje existem técnicas avançadas até de aprendizado de máquina ou machine learning, né, juntamente ali com os nossos famosos databases, né, que armazenavam isso e armazenam até hoje de uma forma bem rápida para que você consiga consultar, extrair a melhor informação bem mais rapidamente. Então, todo esse processo aqui ele tem que estar integrado, né? Mas se a gente for pensar, né, nessa estratégia, ela não é algo que ela nasceu dos dias atuais, né? Vamos contar um pouquinho, então, de história. Essa imagem aqui, dessa pedra, pasmem, ela é de antes de Cristo. E parece que ela não tem nenhuma informação em si. Mas se você for ver, essa pedra aqui, ela foi o primórdio do que a gente chama de analytics. Por quê? Porque dentro dela tem algumas transcrições. Essas transcrições foram utilizadas pelo ser humano para armazenar esse dado para saber quando é que era feita a melhor colheita, né? Quando eu plantava determinado, sei lá, arroz, feijão, quando eu plantava algo para ser colhido e onde eu pudesse extrair um benefício. Então, poxa, se a gente for pensar nesses quandos, no porquê, a gente já fazia essas técnicas de analytics bem antes da própria parte de computação. Olha só que bacana, né? Antes de Cristo, isso já acontecia. Então, falando aqui de histórico da computação como um todo, né? A gente começou ali com o primeiro, até só fazer um parênteses, né? Todas essas imagens aqui, a maioria foi gerada com IA generativa, com exceção de 3 aqui. Essas 3 aqui, elas foram do Museu de Computação, lá de uma imersão que eu fiz agora no meio do ano, né, onde eu pude entender o porquê que as coisas foram criadas, né? Então, ali a primeira imagem foi uma imagem gerada por IA generativa, que representa o primeiro computador, o ENIAC, né? Então, o ENIAC ele veio nesse sentido de a gente conseguir coletar as informações, né? Então, ele não tinha aquele viés da gente conseguir fazer essa análise de dados, né? Ele tinha mais aquele sentido, olha, como é que a gente faz cômputos, né? Antes disso, antes do ENIAC, existiam computadores? Sim, computadores analógicos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais essa história, tem um projeto pessoal que eu faço, que é o Café com Cloud. Lá tem um vídeo que é justamente do Museu da História da Computação. Então, a gente conta todo esse histórico aqui, né? Vale a pena. Ele está no YouTube, tá, gente? Só um adendo. Boa. Legal, a gente está armazenando para cômputos, para fazer cálculos no geral, né? Esse computador, o ENIAC, por exemplo, ele foi usado no censo dos Estados Unidos, né, para contabilizar informações, mas surgiu uma necessidade. Qual necessidade era essa? Basicamente, a gente precisava estruturar o dado. Por que estruturar o dado, gente? Para encontrar informação mais rapidamente. Então, a gente tinha ali formas, né? A gente pegava, por exemplo, um campo de pessoas, uma tabela ali, uma representação de pessoas, onde essas pessoas elas têm um nome, que o nome, com certeza, é um campo de caractere, uma idade, que é um campo numérico. Então, a gente começou a estruturar esse dado para quê? Para justamente encontrar essa informação mais rapidamente. E esse é um conceito que veio ali dos anos 60. Passando ali adiante, né, os próximos conceitos, muito apoiado aqui em 1980, né, nos anos 80, começou a criar os primeiros bancos de dados, né? E os primeiros bancos de dados, eles vieram muito com esse intuito da gente conseguir, através de uma linguagem chamada SQL,
extrair informações mais rapidamente. Então, essa imagem aqui, até está lá nesse vídeo que eu comentei com vocês, é bem legal que ele conta a história dos bancos de dados. Então, o COD, que foi um cientista na época que trabalhava ali na IBM, ele criou o modelo relacional que a gente considera e usa até hoje. E ele é muito bom, atende vários casos de usos, não todos. Legal? Depois disso, né, veio evoluindo a evolução, justamente para a gente conseguir fazer análises desses dados mais rapidamente. Então, a gente precisava estruturar isso de uma forma a conseguir extrair essas informações. Então, vieram os conceitos ali da gente criar cubo, o modelo multidimensional, o data warehouse, né, que organizava isso de uma forma da gente conseguir extrair isso de forma paralela e mais rápida. Legal? E nos dias atuais, né, isso mais ou menos ali, de 2010 para frente, veio o conceito de Big Data, e isso está expandindo. Tá? Esse último ponto fui eu que coloquei aqui, porque eu acredito muito nessa vertente. Hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de GenAI, que é IA generativa. Né? É a inteligência artificial que consegue ali gerar informações. Mas ela gera informações a partir de um contexto que já veio, que foi existente. Né? Então, por mais que hoje tenha certos desvios, que a gente chama de alucinações, né? Ela trabalha ali com bases já pré-existentes. E essa última imagem aqui desse gatinho, eu pedi para a IA generativa gerar uma imagem, né, que seja interessante de um animal. E ela foi lá e gerou. Legal? Quem quiser, tiver curiosidade de ver como uma IA generativa trabalha, dentro da AWS, tem o que a gente chama de PartyRock, que eu vou deixar como um link de referência para vocês. E gratuitamente ali você consegue criar aplicativos, gerar imagens, textos, então trabalhar com prompt e etc. Tá? Então, vale a pena. Mas, pensando, né? Então, pensando como um todo. Né? A gente contou aqui um pouco de histórico. Vamos ver um pouquinho, então, de conceitos. Né? Então, começando ali por um conceito que eu já falei aqui, mas só para reforçar. Né? Data Warehouse. Né? Por que eles foram criados? Justamente para a gente conseguir extrair aquela informação mais rapidamente. Os data warehouses modernos, eles trabalham no sentido da gente conseguir paralelizar as instruções. Né? Então, a hora que a gente demanda para aquele silo, ele vai dividir aquele processo em vários outros para conseguir trazer aquela informação mais rapidamente. Por quê? Porque o volume é muito grande. E o data warehouse, ele tem um ponto muito específico, que é uma característica dele. Né? Na época, a gente tinha que escolher muito bem o que a gente ia armazenar, né? Justamente porque o data warehouse ele é estruturado. Né? Como a parte de disco, ela sempre foi um gargalo que a gente teve, era muito complexo e caro. Hoje em dia, a gente já não tem tanto esse viés. Né? Então, a gente criou esse conceito de data warehouse. Com a quebra desse paradigma, desses conceitos aqui, até a parte de barateamento de hardware, de custo de hardware, veio o conceito do data lake. A gente conseguiu ali armazenar aquele dado de uma forma mais baixo custo, né, e extrair informações. Né. Então, o viés do data lake é a gente ter um repositório central onde a gente consegue facilmente ali armazenar informações. Depois disso, né, poxa, a gente tem o melhor dos mundos, né, se a gente unir esses dois conceitos. Armazenar de uma forma mais, digamos assim, mais barata e uma forma com que a gente encontre aquela informação mais rapidamente. Então, veio o conceito de trabalhar com data lakes e data warehouses em conjunto, o conceito de lake warehouse. Poxa, legal. Mas e se eu, como uma empresa, como uma pessoa, quero comercializar aquele meu dado? Como é que eu exponho isso de uma forma segura e mais rápida para quem vai consumir essas informações? Então, para isso, a gente utiliza um conceito que é bem interessante, que é justamente o data mesh. O data mesh ele parte do pressuposto que a gente tem ali produtores daqueles dados fazendo ingestão, trabalhando ali da melhor forma, fazendo uma acurácia daquela informação, e a gente tem consumidores. Né?
Então, a gente até quebrou essa paradigma da gente ter uma certa espera de uma equipe de tecnologia para processar esse dado. Na verdade, o dado acaba sendo ali passado por todos, né? Então, esse é o ponto do Data Mesh, como um todo. Legal, falamos conceitualmente, mas se a gente for ver na prática, vamos supor que você, ali, você como cliente aqui no meio, tem várias dúvidas, tem várias questões que você precisa responder, né? Por exemplo, quando eu chego ali no TDC, como é que eu vou fazer esse meu deslocamento? Né? Isso aqui, você está gerando um certo tipo de dado. Você possivelmente usa um aplicativo para chegar aqui. Se não usou o aplicativo, teve que usar um mapa, por exemplo. Ou, se não foi um mapa, veio ali de uma condução. Né? Então, outra forma de gerar uma informação, por exemplo, como é que eu adquiro um novo produto? Um produto que eu sinta ali que eu tenho uma certa confiança, ou que pessoas que têm a mesma característica que eu adquiriram aquele produto e foram felizes com ele. Né? Então, como é que eu indico o melhor produto? Né? Na prática também, né? Como é que eu faço os meus deslocamentos? Se eu quero comprar um determinado requisito, por exemplo, eu quero comprar um carro, um remédio, eu quero ir na academia. Né? Então, tudo isso, na prática, gera informação. Como é que a gente trabalha melhor com essas informações? Aqui, eu coloquei só como uma referência, tá? E até nesse QR Code que está aqui na tela para vocês, tá? Tem essa referência. Seria uma arquitetura que a gente transforma todos esses requisitos em algo palpável e computacional. Tá? Obviamente, aqui eu coloquei com serviços AWS, né, serviços de computação em nuvem. Significa que, para eu responder aquelas perguntas, eu preciso usar todos esses serviços aqui que estão nessa arquitetura? Não. Tá? É uma arquitetura que a gente chama de building blocks. Então, a gente tem pequenos blocos ali, onde cada serviço ali ele responde uma necessidade que a gente tenha. Tá? E é legal dessa arquitetura aqui de referência, né, porque ela tem o passo a passo, da onde você pode, por exemplo, extrair uma determinada informação. Então, tem tudo, desde streaming até processamento em batch, tá? Tem a área ali do nosso data lake com o nosso data warehouse, e o que você precisa produtizar ali no final. Tá? Então, é uma referência muito interessante. Legal. Mas a gente pensou aqui na solução, falou aqui um pouquinho de serviço. Tá? Vamos, então, colocar isso em execução. Né? Quando a gente pensa em execução dessas soluções, a gente tem que pensar, primeiro, ali no centro de tudo, a gente vai ter os times de dados. Os times de dados, nós engenheiros de dados, né, a gente precisa ter a gente é responsável principalmente por pegar aquele requisito e transformar aquele requisito dando ali insights para aquela necessidade. Então, a gente fica ali no meio, trabalhando no que a gente chama de exposição daquele dado via marketplace. E aí, do outro lado ali, a gente tem quem produz aquela informação. Quem produz também é responsável por aquele dado? Com certeza. Né? Então, ele está ali num viés de a gente conseguir produzir aquele dado para alguém, por fim, ou algum aplicativo, consumir essa informação. Então, numa arquitetura, a gente sempre tem que pensar nesses 3 pontos para atingir ali os objetivos no geral. Né? Isso vem muito com o viés de a gente conseguir atingir a nossa necessidade. Boa. E aí eu coloquei algumas referências só para vocês verem. Essa primeira referência, tá, ela tem ali num ponto central toda a parte de processamento do meu dado, né, eu colocando essa produtização dentro de um catálogo onde a gente consiga facilmente encontrar informações. Do lado ali, digamos, do meu lado, que eu tenho problema com direita e esquerda, gente. Mas ali, ó, do meu lado esquerdo, direito, aí o pessoal está dando risada. Mas do meu lado direito aqui, ó, né, a gente tem quem produz essas informações, nossas fontes de dados, que podem ter ali serviços voltados à parte de armazenamento,
como há processamento. Então, ou seja, a responsabilidade de processar esse dado não é só ali do meio. Então, a ideia é a gente quebrar essas responsabilidades e todo mundo se sentir dono daquela informação. Né? Para quem? Para quem precisa consumir. Tá? E isso pode ser feito em não só uma conta. Né? Aqui eu fiz até a representação com mais de uma conta, por exemplo, de cloud, para vocês terem ideia que dá para a gente quebrar isso e até enxergar ali partes de padrão para custo, por exemplo. Quem que está consumindo mais aquela informação? Quem que está gastando mais com aquela informação? Será que é quem está produzindo, consumindo, ou é o processamento? Nesse tipo de arquitetura a gente consegue enxergar. Tá? Outra referência que eu tenho aqui é justamente quando a gente tem aquela situação do Lake Warehouse, né, onde a gente usa o Data Lake e o Data Warehouse para extrair essas informações. Então, aqui no meio também, a gente tem ali compartilhamento de dados com os data warehouses. E os data warehouses modernos, eles conseguem compartilhar isso com ferramentas até um pouco mais nativas. Né? Então, existe um conceito, por exemplo, de data sharing, né, que a gente vê ali, por exemplo, no Redshift. No Amazon Redshift, ele tem essa capacidade. Outros data warehouses também conseguem compartilhar essas informações, né, na camada não só de banco de dados, mas ali na parte mais de storage. Legal? Então, boa. Vamos ver um pouquinho na prática? Tá? A prática aqui, eu até coloquei um link de referência. Tá aqui. Esse link de referência, assim, eu tenho muito orgulho, porque isso aqui foi o primeiro workshop que, dentro da AWS, eu tomo conta, que é justamente o workshop de como você constrói uma visualização ali, um produto de dados em 360 graus para enxergar seu cliente. Então, quem quiser executar esse passo a passo, fica super o convite, e daqui a pouquinho eu vou falar, eu tenho uma surpresinha aí para vocês. Boa? Então, dentro daquele workshop, né, daquele passo a passo, tem vários elementos. Eu fiz essa representação só para mostrar para vocês que a gente vai ter ali a parte de consumo dessas informações, de ingestão dessas informações, né, tudo integrada, utilizando diversos serviços, inclusive IA generativa. Legal? Então, vamos ver na prática. Então, aqui a gente tem um site, aí esse site eu construí somente como um pano de referência para vocês. Imagina que isso aqui é um site de uma empresa que faz ali adoção, né, uma ONG que faz adoção de animais. Então, você pode escolher ali se é cachorro, se é gato, se é coelho, por exemplo, o que você quer adotar. Esse site aqui, ele tem uma certa observabilidade. Então, por trás, eu consigo enxergar alguns elementos. Eu consigo saber qual que é a região do mundo, né, o país do mundo que mais está adotando os bichos. Né? Então, através de Web Analytics, eu tenho ali o perfilamento dos meus clientes. E quando eu clico ali num botãozinho, por exemplo, para fazer a adoção, eu dou esse dinheiro ali para aquela ONG. Legal? Então, isso aqui é só uma referência. Mas, boa. Com essa referência aqui, vamos supor que eu queira escolher um animal específico para fazer uma adoção, mas eu não sei, eu estou na dúvida. Né? Eu estou na dúvida se eu quero um cachorro, um gato ou um coelho. Então, eu posso utilizar uma funcionalidade que está agregada ali com o site, justamente para me dar a sugestão do pet. Então, aqui eu estou colocando ali o que eu quero adotar. Pode ser um dos 3 ou pode ser os 3. Tá? E ele vai me gerar uma recomendação de acordo com as características que eu colocar ali. Né? Então, eu moro em apartamento. Eu, por exemplo, além de morar em apartamento, eu gosto de fazer caminhadas ao ar livre. Por exemplo, e qual seria ali o meu bichinho de estimação que mais vai me acompanhar nesse sentido? Então, aqui, a própria IA generativa, ela identificou, mediante os parâmetros que eu coloquei ali, né? Então, ele vai identificar e vai me dar a sugestão. Que, no caso aqui, é gato. Coincidência ou não, né? Pasmem, mas eu gosto muito de gato. Então, ele me deu aqui, mediante ao meu estilo de vida, as características que eu coloquei ali, que eu posso adotar um gato. Então, eu posso ir lá na minha página,
por exemplo, e escolher ali o gato que atende ali as minhas características, o que ele recomendou para mim. Né? Então, tem ali, seleciono o gato. Né? Notem que aqui a gente tem alguns dados para pagamento. E eu vou lá e confirmo esse pagamento. Mas o que tem por trás de tudo isso, desse site? Né? Justamente serviços de computação em nuvem. Essa página aqui é a página da AWS inicial. Eu vou começar por um serviço que a gente chama de Amazon App-Flow. Né? E o que o Amazon App-Flow ele faz? Basicamente, integração de fluxos de dados, onde você não precisa ali de codificação. Né? Então, você só aponta ali quais são os conectores. Aqui eu estou demonstrando justamente que eu estou trazendo dados do Google Analytics, né? E já colocando ali no S3, no Amazon S3, que serve como nosso armazenamento, nosso Data Lake. Bacana? E o que é legal dentro desses fluxos? Eu posso apontar ali quais campos que eu quero trazer, além de outros conectores. Tá? Então, tem conectores aqui, basicamente, para boa parte do que a gente vê dentro da tecnologia. Então, ele serve muito mais com esse viés de integração, onde a gente consegue ali agendar também esse fluxo. Outro ponto aqui que a gente pode ter dentro daquele nosso site, que eu mostrei para vocês, é um banco de dados. Né? Aqui eu subi uma instância, né? Aquele site ele guarda informações aqui dentro desse banco de dados relacional, que a gente usou o Amazon RDS. Né? Então, eu tenho aqui um Amazon RDS, onde eu estou persistindo essas informações, com as características ali do site, por exemplo, dados de cartão de crédito. E eu vou trazer isso, esses dados para o nosso Data Lake ali através de um fluxo. E para isso, né, para extrair desse banco de dados e jogar dentro do nosso Data Lake, eu uso o AWS DMS, tá, que é o Database Migration Service. Ele permite ali, ele é uma ferramenta que a gente chama de CDC. Né? Então, ele captura toda a transação que você fizer em cima do banco de dados. Né? Criei o fluxo, e o que acontece? Aqui é só para demonstrar para vocês, né, que a gente tem ali os nossos dados dentro da nossa persistência, dentro do nosso Data Lake. Está aqui. Legal, então a gente está persistindo no nosso Data Lake. Mas como é que a gente faz a acurácia dessas informações? Como é que a gente transforma essas informações como um todo? Eu tenho ali o que a gente chama de AWS Glue, que vai me ajudar nessas transformações. O Glue ele tem uma capacidade muito interessante da gente trabalhar também com Python e Spark para fazer esse processamento. Tá? Ele pode ser com essas caixinhas que estou mostrando aqui, né? Você pode criar fluxos visuais, né? Isso para quem possivelmente não conheça ali uma parte de codificação, mas se você conhece Python, Spark, você pode trabalhar com ele também. E o que a gente tem assim de grande sacada, assim, que foi até anunciado semana passada, né? A gente pode contar com a ajuda ali do Amazon Q para gerar códigos. Tá? Então, eu estou colocando aqui um exemplo, onde eu vou gerar um trecho de código Python para fazer uma conexão com uma base que vai enxergar o nosso Data Lake. Então, aqui ele vai gerar essa instrução. Ele está terminando aqui. E olha só, o trecho de código Python está aqui do lado. Então, eu consigo pegar esse código e jogar ali dentro do Glue para fazer esse processamento. Bacana, né? Então, não necessariamente eu preciso saber codificar tudo. Às vezes, eu posso contar com a ajuda da IA generativa para gerar meus códigos. E o que é interessante dentro do Glue é que a gente consegue acompanhar também os fluxos de execução de tudo que a gente fez. Poxa, mas se a gente tem diversos dados, será que a gente precisa ir lá para executar e um a um? Né? Imagina, né? Eu vou ter que ir clicando aqui, configurando as execuções um a um desses fluxos de dados de transformação. Então, o ideal é a gente ter algo que nos ajude ali a parte de orquestração desses jobs. Então, eu contei com a ajuda aqui. Um deles é o que a gente vai ver, que é um fluxo, digamos, mais serverless, com step functions. Então, eu criei um fluxo visual, aqui do lado tem todo o visual dele. Eu até expandi um pouco para vocês verem melhor. Né? Mas aqui eu faço a execução de todos os jobs ali que eu cadastrei para o Glue para fazer uma transformação. E eu coloquei isso paralelamente.
né? Dá para você orquestrar isso até com fluxos assim de poder de decisão. Tá? Ah, sim ou não, se deu errado, eu posso ir para um outro fluxo. Então, ele é bem bacana. E aqui você consegue também, dentro do Step Functions, acompanhar essas execuções. Tá? Ali está tudo verdinho, porque realmente eu consegui executar o fluxo como ele deveria ser. Bacana? Então, isso aqui é uma maneira. Mas legal. Às vezes eu quero ter uma abstração, não quero só executar isso através de recursos serverless ou algo que a própria nuvem ali ela pode fazer a parte de gestão. Né? Então, vamos voltar ali num determinado ponto da nossa arquitetura como um todo. A gente vai fazer o processamento da área de staging, né, para fazer a acurácia desses dados. Tá? Então, eu vou jogar da área de staging para a área já de analytics, onde eu vou criar as minhas tabelas fatos e as minhas dimensões aqui para a gente finalizar. Então, para isso, eu criei um fluxo via Airflow. Né? Então, nós, engenheiros de dados, trabalhamos muito com Airflow, com a Apache Airflow, que é gratuito, né? Ele é open source. Então, eu vou mostrar até esse fluxo para vocês aqui. Ele é bem interessante. Então, vocês notaram ali que não tinha nada na nossa camada ali, onde a gente estava fazendo a persistência. Eu vou executar esse fluxo, e o fluxo ele está exatamente aqui. Boa. Então, ele executa paralelamente esses jobs, onde ele vai fazer diversas transformações para colocar aquele dado numa multidimensionalidade, colocando ali parte de dimensões e a tabela fato. Então, aqui está toda a codificação dentro do Airflow. O Airflow ele trabalha com as DAGs. Né? E o que é interessante dele? A gente consegue acompanhar cada execução. Esses quadradinhos que estão aqui, eles representam se aquele fluxo daquele determinado ponto deu certo ou não. Se está vermelhinho é porque deu errado. E aí dá para você clicar e fazer um troubleshoot. Enfim, estou executando aqui os fluxos, somente para ser mais rapidinho ali. Né? E aí, o que é interessante? Né? Aqui é só para mostrar o código que é feito. Eu fiz essas transformações assim, até para mostrar para vocês que é possível com SQL. Tá? Então, apesar dele estar dentro do Airflow, ele está usando ali SQL para fazer essas transformações. E aí ele usa também uma conectividade que ele tem com a Amazon Athena. Legal? Então, aqui ele está finalizando o nosso fluxo. Notem que está vendo que está verdinho mais claro, é que ele está processando. Mas algumas dimensões já foram processadas. Só vou mostrar aqui o armazenamento como geral. Então, o que não tinha antes informação, deveria ter. Vamos lá. Está indo ali na área de Analytics. Notem, está aqui. Legal? Então, ó, já está quase todo mundo verdinho ali, verdinho mais escuro. Isso significa que esses dados eles foram processados com sucesso. E a gente pode visualizar isso de duas formas. Ou de uma forma com linguagem SQL, né? Ou, né, que é o que a gente vai ver com linguagem SQL. Então, eu vou fazer um select aqui nessa tabela, ó, na fato vendas. Né? Vou mudar até para dimensão de clientes. Está aqui, nossos clientes. Tá? Isso é uma maneira para quem conhece SQL. Poxa, Érica, mas eu não conheço SQL e eu queria fazer isso através de uma visualização. Posso usar uma outra ferramenta? Existe o que a gente chama de QuickSight. Então, dentro do Amazon QuickSight, você consegue criar fluxos, digamos assim, dashboards visuais para extrair o melhor daquele dado. Tá? Ele também, o QuickSight, ele já tem capacidade de IA generativa, então, muitas vezes, se você reconhece o dataset ali, ele já te aponta qual que é a melhor visualização. Criei um dashboard aqui bem simples, tá? Onde a gente mostra ali da onde veio os nossos clientes daquele nosso site, quantas vezes, quem é que mais faz cliques e adoções. Né? Então, ali eu consigo fazer filtros. E aqui eu tenho perfilamento para entender melhor esse cliente, para conseguir ali ofertar o melhor bichinho e tem recomendações. Legal? Então, aqui é só um fluxo visual para vocês terem uma ideia. Então, essa era a demonstração prática. Tudo isso está lá naquele link que eu passei para vocês.
né? Mas para a gente finalizar aqui a nossa sessão, para vocês saberem mais, se vocês forem montar qualquer coisa dentro da área de Analytics, o que eu sugiro vocês verem, né? A AWS ela tem um princípio que é muito forte, que é justamente o Well Architected Framework, né? Então, para você saber se você tem uma arquitetura bem desenhada, ela tem 6 pontos ali que você pode fazer um reconhecimento. E existe uma lente para olhar específico para workloads analíticos. Tá? Então, dentro ali do Well Architected Framework, bem bacana. Segundo ponto, isso aqui, ele é um livro físico, então quem quiser comprar esse livro, recomendo. É um livro até do meu mentor, né, do Barra. Ele fala de um pipeline, de uma construção de uma arquitetura moderna de dados como um todo. E, gente, esse livro foi lançado em setembro e ele já trazia IA generativa. Tá? Então, já tem esses conceitos. E, para a gente finalizar aqui, né, eu queria agradecer vocês todos. Aqui, o primeiro QR Code ali, ele tem meus contatos. Né? Lembra que eu comentei daquela IA generativa que vocês podem usar gratuitamente e criar os seus próprios aplicativos? É o do meio aqui, o PariRock. Mas quem está vendo essa sessão aqui, tá? Isso aqui é para vocês experimentarem a AWS sem custo algum. Tá? Eu vou deixar aqui um QR Code onde vocês podem fazer a avaliação dessa minha sessão. E no final ali, se vocês quiserem e deixarem seu e-mail, seu nome e e-mail, eu vou mandar, a partir de amanhã, uma liberação de algumas contas da AWS para vocês testarem todos esses conceitos através daquele workshop que eu estou tomando conta agora, que ele é meu. Tá? Então, vocês podem me dar feedback, gente, é isso que eu quero com esse workshop. Então, testem mesmo. É legal que vocês não precisam usar cartão de crédito para fazer isso. Tá? Então, eu vou liberar essas contas e eu vou mandar um e-mail para quem marcar e responder essa pesquisa. Bom? Então, quero agradecer aqui a todos, muito obrigada. Não sei se dá tempo para perguntas, mas lembrando, eu vou estar ali no chat, ali no online, tá bom? E aqui, presencialmente também. Palmas para a Érica! Obrigada, gente. Muito legal.